Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu quero falar sobre o resultado da Smiles que foi publicado ontem, o informe trimestral, e dar uma olhadinha rápida. Tem boas notícias aí, apesar do resultado ter caído um pouco. Vamos dar uma olhadinha, lembrando também que tem vários resultados das empresas que vão ser publicados nas próximas semanas, e principalmente aquelas que têm a variação, a influência da variação do aumento do dólar, devem apresentar efeitos positivos. Como, por exemplo, a Vale, que vai publicar o resultado hoje. Era para ter sido ontem, mudado para hoje, tudo bem, perfeito, não tem problema nenhum, deve ser um resultado bastante positivo. Você tem a CCN, que vai publicar dia 28/4. Você tem a Gerdau, que vai publicar no dia 5 de maio. Klabin, que vai apresentar no dia 11 de maio. JBS e Suzano, que vai apresentar no dia 12 de maio. Então tem muito resultado positivo que deve estar vindo por aí. E você deve estar já vendo essa flutuação de preço, refletindo esse resultado, a expectativa de resultado positivo nos preços das ações. Tá bom? Quer dar uma olhadinha no resultado das Smiles? Fica por aí, vamos dar uma olhadinha rápida. Já dei uma olhada rápida nos informes trimestrais da empresa, que foram publicados ontem, conforme eu falei. São 50 páginas, a lida foi até interessante, para ser honesto. O resultado não foi tão bom como deveria ter sido para uma empresa desse nível, mas você tem que entender que teve a presença do Covid, essa pandemia, essa crise global, todo mundo trancado em casa, sem empresas aéreas estar voando, que refletiu, né? Ainda mostrou um resultado, na minha opinião, bom. Então eu fui no site deles, entrei no release que foi dado, e eu tenho ele aqui, conforme você está vendo. Vamos olhar diretamente aqui. Release resultados, e aqui tem a mensagem deles, vou dar um zoom para ficar mais fácil de ler. E aqui é a parte principal que eu achei interessante. Em paralelo a isso, a Smiles demonstrou sua força e registra cerca de 6% de crescimento em sua base no primeiro trimestre de 2021 e no primeiro trimestre de 2022. A empresa continua crescendo em número de clientes se registrando e cadastrando no site, totalizando 18,5 milhões de participantes. Boa notícia, apesar de tudo. O cartão de crédito co-branded Go Smiles, relançado no ano passado, também segue trazendo ótimos resultados, com um aumento de 9,6% na base de clientes ativos em comparação ao mesmo período de 2020. Então a empresa, apesar de ter caído um pouco o resultado financeiro, continua mostrando um certo crescimento em termos de pessoas se registrando no site, usando cartão de crédito, que é uma boa notícia. Vamos direto para o resultado da empresa. Aqui estão os destaques. Destaques operacionais do primeiro trimestre de 2021 com o quarto trimestre de 2020. Conforme você está vendo aqui, acúmulo de milhas, 19 bilhões 738, que foi resgatado, com uma queda em relação ao quarto trimestre de 2020 de 25 bilhões para 19 bilhões, ou seja, uma queda de 21%. Se você comparasse com o primeiro trimestre de 2020, foi de 26 bilhões para 19 bilhões. Decréscimo também de 25%, bastante representativo. Lembrando que no primeiro trimestre de 2020, esse efeito Covid não estava tão presente, né? Se estava presente, era quase nada. E agora já está numa segunda onda no Brasil. Aqui onde eu estou, já estamos na terceira onda. Então, o que realmente está afetando bastante. Resgate de milhas caiu também, 13 bilhões contra 17 bilhões no trimestre do ano passado, no mesmo trimestre de 2020. Faturamento bruto teve uma queda também em relação ao primeiro trimestre de 2020. Foi de 629 milhões, agora foi 441 bilhões, uma queda bastante, milhões, desculpe. Faturamento bruto total, 441 milhões, 959 mil no primeiro trimestre de 2021. Uma queda em relação ao quarto trimestre de 2020 em 20%, e se você comparar a mesma coisa em relação ao primeiro trimestre do ano passado, sem o efeito Covid, 629 milhões, ou seja, teve uma queda esse ano de 29,8%. E aqui são os pontos positivos: participantes do programa, milhares, e aqui é o ponto positivo: participantes do programa, como você está vendo aqui, 18 milhões 526 contra 18 milhões 220, um acréscimo em relação ao quarto trimestre de 2020 de 1,7%, e em relação ao mesmo trimestre do ano de 2020, 5,9%, quase 6%. Considerando o cenário atual, muito positivo. Prêmios resgatados teve um decréscimo de 16,1%. E aqui tem receita deferida, um aumento de 22,7%, receita líquida, 151 milhões, contra 211 milhões no quarto trimestre de 2020 e 171 milhões no primeiro trimestre de 2020. Uma queda em relação ao primeiro trimestre de 2020 de 11,8%. Lucro bruto, 126 milhões, contra 185 milhões do trimestre do final de 2020, comparando com o mesmo trimestre do ano anterior, 147 milhões, teve um decréscimo nesse trimestre de 14,3 milhões, 14,3%. Lucro operacional, a margem bruta, que eu acho interessante se ver aqui também, 83,6% contra 87,7%, e aqui 86%. É algo a se ver aqui, um certo aumento em termos de, uma redução em termos de margem bruta. Lucro prejuízo operacional, teve uma queda de 34% em relação ao trimestre de final de 2020, e se você comparar com o primeiro trimestre de 2020, foi uma queda de 25%. EBITDA, normalmente eu gosto mais de trabalhar com EBITDA, mas vamos olhar o EBITDA aqui. Conforme você está vendo, teve a margem EBITDA que está em 44,5% contra 45,9%. E a mesma coisa aqui, de 50,2% contra 44,5%, uma queda de 575 pontos. Margem líquida, 31,6%, ainda é uma margem líquida saudável, apesar de tudo,
contra 42,5% no último trimestre de 2020, e comparando com o primeiro trimestre de 2020, teve uma queda de 126 pontos. O retorno equity nos últimos 12 meses de 15,4% contra 15,3%, ou seja, aqui em relação a isso aqui está estável, razoável, mas quando você compara com o primeiro trimestre de 2020, 46,8%. Então, a diferença razoável aqui. Retorno equity anualizado, que é o que importa realmente, 17% contra 27% contra 18,2%. Lucro prejuízo por ação, teve um lucro que é importante num cenário atual como esse. A empresa está muito relacionada e linkada, não só a parte de cartão de crédito, tudo mais está crescendo agora, mas a parte aérea, a parte de milhagem e tudo mais, de resgate de pontos, ainda está tendo um lucro, é algo bastante impressionante. 38 centavos por ação, contra 72 no último trimestre de 2020 e contra 45 centavos no primeiro trimestre de 2020. Então, é um valor ainda promissor. E aí você vê, inclusive, no preço da ação, né, que está refletindo. Demonstração de resultados de IFRS, que é o que você realmente quer utilizar para poder comparar até com empresas a nível mundial. E aí você vê a receita líquida e custos operacionais. Em termos de custos operacionais aqui, você teve uma redução de 4,2%. Não foi tão grande a redução em termos de custo, como na minha opinião deveria ser. Mas aí também tem um cap, né? Tem uma limitação que a empresa pode cortar custo até um certo ponto. Depois disso não consegue mais. Tem as despesas realmente que não tem como reduzir. Despesas comerciais, uma queda de 3,6%. Despesas administrativas, que normalmente se pode cortar bastante. Redução aqui de 36,6%. Outras receitas líquidas, que é o que você está vendo aqui. Total de despesas operacionais, 67 milhões contra 95 milhões. Ou seja, uma queda de 29%. Lucro prejuízo operacional, resultado financeiro. Novamente, a empresa continua sendo lucrativa, que é muito bom, apesar que teve uma queda de 34% em relação ao trimestre de 2020 e 25% em relação ao primeiro trimestre do ano. Ou seja, um resultado financeiro de 17 milhões. Ou seja, quando você vê o resultado financeiro aqui, ou seja, um resultado financeiro de 17,395. Se você comparar com o primeiro trimestre de 2020, por exemplo, que foi de 9,9, teve um crescimento de 74,5%. Lucro antes de impostos de renda e capital social, 76 milhões, contra 103 do trimestre anterior, contra 88 do primeiro trimestre de 2020. Teve uma queda de 13,8%, mas normalmente, considerando o ambiente que vivemos atualmente, eu pessoalmente considero um bom resultado. Lucro líquido do período, 47 milhões, contra 89 milhões do quarto trimestre de 2020, e comparando com o primeiro trimestre de 2020, 56 milhões, uma diferença de 15,2%. E aí continua com a análise patrimonial, balanço patrimonial e tudo mais. Vamos dar uma olhadinha no valor da ação. Nesse momento, o valor atual está em 21,74, que é a máxima das 52 semanas. O mercado, como sempre, já refletindo os resultados da empresa, que foram, na minha opinião, novamente bons, mas cabe a você também ler o balanço, vou deixar o link embaixo, da empresa, as informações e ver se realmente você concorda com isso ou não. Dividend yield de 24,36 está muito alto, isso não é sustentável a longo prazo, é um ponto a se verificar aqui. Isso aí você não compra pensando que você vai continuar recebendo 24%, que você não vai. Valorização nos últimos 12 meses 77% e no mês atual de 1,59%. Lembrando que normalmente o mercado também já reflete o que vai acontecer daqui a 5, 6 meses. Então já tem uma expectativa que essa parte de vacinação vai funcionar, as coisas vão começar a se recuperar e por isso que essas ações desse setor já estão começando a mostrar um certo resultado. Uma liquidez média diária de 58, é muito bom. Dividend yield novamente 24% não é sustentável. PL de 14 tá bom. P sobre VP, na minha opinião, está um pouco alto, mas aí cada um, como eu falei, normalmente eu gosto mais próximo de 1,5 no máximo, que para mim está um pouco alto, mas talvez você ache que esse dividendo vale a pena. Dívida líquida, a empresa basicamente não tem dívida líquida, o que é bom, por isso que está negativo aqui. Bom sinal. Margem líquida, 33,91%, muito bom. Um retorno invested capital de 11,32%. Claro que você não vai decidir comprar ou vender só baseado nisso, né? Você normalmente tem que estudar a empresa, ver quais são os planos para o futuro, o que é que vai acontecer, o cenário mundial. E isso aqui é mais uma informação que você vai utilizar para poder comprar ou vender. Aluguel de ações. Tá bom, lembrando que no Brasil tem uma regra clara para esse tipo de coisa, né? Para evitar de acontecer o que aconteceu, por exemplo, com o GameStop. O pessoal está fazendo short da ação. No Brasil é limitada a 20% da quantidade de ações que você pode ter short, e uma pessoa física, o CPF, está limitado a 5%. Por que eu falo CPF? Porque você pode ter mais de uma conta e mais de uma corretora. Mas aquele CPF só pode negociar 5% de ações e short. Isso aí evita esse tipo de coisa, né? Que protege. No caso dos Estados Unidos não tem, você pode comprar o que quiser. Dividendos, bom. E você vê uma consistência de pagamento de dividendos. Está sempre entrando no pagamento, eles não falham. R$4 agora no dia 16 de abril. Tenho certeza que os acionistas ficaram felizes com esse valor.
e continua pagando. P alto nos últimos 10 anos, aqui é que está, né? A média está muito alta. Por isso que eu falo, inclusive, que esse P alto não é sustentável. A empresa vai tendência que caia. Free float de 47%, dívida bruta zero, como eu falei anteriormente. Patrimônio líquido alto, bom. Dívida líquida negativa, não tem dívida, então está perfeito. É uma empresa aparentemente sólida, com bons resultados, em termos de preço está bom. Bom volume de negociação. Se vocês quiserem um dia, a gente pode fazer uma análise mais detalhada, ponto a ponto aqui do balanço da empresa, do que aconteceu, do fluxo de caixa e de tudo mais, até para você conhecer e entender mais. Basicamente é isso que eu queria mostrar. Se você está interessado nesse tipo de ação, faça a sua pesquisa antes de comprar ou vender. Siga o que você acha que tem que fazer. Não faça só porque eu estou falando, outra pessoa está falando, que no final do dia você sabe o quanto você tem que trabalhar para ganhar esse seu dinheiro. Bem, é isso. Boa sorte, bons investimentos. Se gostou, não se esqueça de se inscrever no canal. Até mais.